Bom dia, graça e a paz. E no devocional de hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já se sentiu sozinho mesmo estando na presença de Deus? Eu quero compartilhar um texto do próprio Senhor Jesus, uma das parábolas que ele contou, que está descrita lá no Evangelho conforme escreveu Lucas. No capítulo 15, versículo de número 8, está escrito o seguinte: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, essa parábola, no seu contexto primário, ela está sendo contada pelo Senhor Jesus para confrontar ali os fariseus, os escribas, os religiosos que falavam acerca das pessoas que o Senhor Jesus se relacionava enquanto ele viveu aqui nesta terra. Os religiosos de plantão ali confrontavam o Senhor Jesus, falando que ele se assentava, recebia e comia com os pecadores, e isso para eles era um pecado dos mais brutais que poderia se falar, principalmente no âmbito dos judeus ali naquela situação. Mas o Senhor Jesus usa esta passagem, este momento, este tempo da sua vida para ensinar algo muito precioso. E dentro deste capítulo de Lucas aqui, Lucas 15, ele descreve 3 parábolas, falando da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se ausenta, que se perde, sai da casa do pai. Os 3 casos, eles são ensinados para falar sobre as pessoas que de alguma forma saem, se perdem e se reconciliam com o propósito principal o qual o Senhor tem preparado para suas vidas. Porém, nessa que eu separei, eu estava meditando aqui, estava pensando nesta parábola hoje durante o longo da tarde, e agora eu tive um tempo aqui de leitura e meditação com o Senhor, ele me ensinou algo muito precioso. Por muitas vezes, irmãos, nós estaremos na presença de Deus, nós estaremos buscando ao Senhor, fazendo tudo aquilo que os nossos ritos ou rituais religiosos exigem que façamos, e mesmo assim, por vezes, nós vamos nos sentir perdidos, vamos nos sentir solitários, e isso é absolutamente normal de acontecer. Mesmo que, embora seja pregado por aí que o crente ele não vai passar por nada, nenhuma dificuldade e tudo mais, e eu e você sabemos que isso é uma grande de uma mentira, uma propaganda de uma teologia aí de prosperidade, da confissão positiva, de um movimento da fé aí de mais ou menos uns 40 anos atrás, mas a verdade não é essa. A verdade é que nós estamos sujeitos às intempéries nas nossas vidas, e essas intempéries, por vezes, pode ser que nos tragam algum tipo de tristeza, desânimo, desmotivação e até esse sentimento de abandono. A Bíblia nos ensina aqui, através do próprio Senhor Jesus, que quando essas situações acontecem, existe um passo a passo para que esta dracma, esta pedra preciosa que somos eu e você, encontremos novamente o caminho o qual o Senhor deseja que nós trilhemos. E os passos estão descritos aqui nessa parábola. O Senhor Jesus fala que se uma dracma se perder dentro de casa, dentro da presença, ali onde habita o Senhor, existem alguns passos que devem ser dados para que ela seja reencontrada. O primeiro passo que Jesus fala aqui é que precisa ser acendido uma candeia, precisa ser iluminado. A iluminação fala sobre a revelação da palavra, fala sobre a luz que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Se você tem se sentido abandonado, perdido, sozinho mesmo, caminhando na presença do Senhor, talvez você esteja na condição desta dracma aqui. E o primeiro passo que o Senhor Jesus nos ensina é que precisa de iluminação para que nós possamos encontrar novamente o caminho. O segundo passo fala sobre varrer a casa, sobre limpar o ambiente onde você está inserido. O ambiente pode ser externo, mas também pode ser o ambiente interno, a terra dos nossos corações. Ela por vezes precisa ser varrida, ser limpa, ser purificada. Então vem a luz, nós conseguimos através da luz, que é a palavra, identificar onde existem as situações de desacordo das nossas vidas para que nós possamos fazer uma limpeza. E só depois desta limpeza, se nós procurarmos, buscarmos, perseverarmos diligentemente, como está escrito aqui, nós assim vamos reencontrar esta dracma. E aí, num quarto episódio, numa quarta etapa, aí volta-se o tempo da alegria, da festa e do regozijo. Existe um processo para aqueles que estão perdidos mesmo aqui na presença do Senhor. Precisamos ser iluminados pela palavra, precisamos ser limpos daquilo que de alguma forma está pesando dentro do nosso coração. Essa dracma, ela estava dentro de casa, talvez foi ali escondida em meio à poeira, em meio a alguma bagunça, alguma desordem que estava ali dentro da casa, e às vezes o nosso coração se encontra da mesma forma, empoeirado, um tanto quanto bagunçado, situações dissabores que nós vivemos nas nossas vidas, perturbações de ordem social que por muitas vezes bagunçam o nosso coração e faz com que nós nos perdamos. Mas quando nós somos iluminados pela palavra, nós temos a possibilidade de nos limparmos e assim encontrarmos novamente o caminho qual o Senhor nos criou, nos formou e nos condicionou a viver. E aí, irmãos, é tempo de festa, o tempo de cantar volta, o tempo de regozijo, ele é retomado e assim nós podemos viver novamente alinhados com o Senhor.
Talvez o que tenha te afastado, te bagunçado, seja o pecado. Lembre-se que o Senhor Jesus ele termina essa parábola falando que quando o pecador se arrepende, quando ele volta para o caminho do Senhor, existe festa diante dos anjos do Senhor. Então é muito importante que eu e você tenhamos essa compreensão. Se os deslizes podem ter acontecido ao longo da sua vida, você tem no arrependimento, através da misericórdia, você recebe a remissão dos seus pecados. Você só precisa reconhecer quais são as sujeiras que você precisa tirar, o que você precisa varrer para longe da sua vida para que você reencontre o seu caminho tão precioso, qual assim o Senhor designou sobre as nossas vidas. Oremos, meus irmãos. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer, engrandecer e glorificar o Senhor, Pai. Obrigado por essa mensagem que fala sobre um reencontrar-se, mesmo que por muitas vezes nós não estejamos tão distantes assim dos seus caminhos, às vezes nós nos perdemos na nossa própria caminhada com o Senhor, Pai. E nós queremos nos apropriar dessa palavra que o Senhor assim nos ensinou aqui nessa manhã, Pai, que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser iluminados pela Tua revelação, pela Tua palavra, possamos ter a nossa vida limpa, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus nós venhamos retomar novamente os caminhos onde existe alegria, onde existe regozijo em louvarmos e adorarmos o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos condicione a fazermos este trabalho, Senhor, de purificação e de alinhamento, para que nós possamos, o mais breve possível, estarmos alinhados novamente com aquilo que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor. Permita-se hoje ser iluminado, limpar a sua vida para que você retome o eixo do propósito de Deus. Que Deus te abençoe.